2 Timóteo 1, do 6 ao 10. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quando a gente pensa em dom, reavivar o dom de Deus que há em nós, a gente logo de cara já vai pensando que Deus é que tem que fazer isso. Então a gente diz, não, Deus tem que reavivar a minha vida, eu vou lá no culto, porque lá Deus vai dar um sacudimento na minha vida, lá tem alguma coisa, tem um foguinho não sei do que, alguma coisa para cá, outra para lá, e a gente vai buscando alguma coisa, porque lá Deus vai me reavivar. A gente precisa pensar algumas questões sobre reavivar o dom de Deus na nossa vida. Mas Deus, quando vai fazer a sua obra, e essa obra de reavivar aquilo que Ele deseja reavivar na nossa vida, Ele conta comigo e com você. Então, sinto muito frustrar as tuas expectativas, as minhas expectativas, mas você tem que fazer alguma coisa. Agora, nós vamos começar pelo começo, pelo óbvio. Quando a gente aceita Jesus Cristo, quando a gente se une a Jesus Cristo, e se unir a Jesus Cristo, isso acontece quando a gente crê em Jesus Cristo, e a gente se uniu a Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, automaticamente, Cristo Jesus, o cabeça, nos colocou no seu corpo. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7, nos diz que a graça de Deus foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Quando eu creio em Cristo, quando você crê em Cristo Jesus, automaticamente Ele te deu um lugar no corpo. Ele te colocou lá, e você vai dizer assim, então eu não tenho dom, eu não nasci para ser pastor, eu não quero pregar, eu não quero ser evangelista, eu não quero ser aquela da galeria dos dons que a gente tem nos vários textos do Novo Testamento, eu não me enquadro em nenhum deles, então dom não é para mim. E aí você vai falar de dons carismáticos, vai dizer assim, também para mim, esse negócio de dom disso, dom daquilo, carisma para fazer aquilo, eu não tenho nada disso, então eu não tenho dom, não tenho que reavivar nada. Sinto muito te frustrar também, porque quando você se uniu a Cristo, automaticamente Ele te deu um lugar no seu corpo, e isso significa um dom. O teu lugar no corpo de Cristo é aquilo que o Espírito de Deus deu de Cristo para mim e para você. E isso é para todo crente. Isso é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Portanto, nós não estamos aqui para falar de dons ministeriais ou dons carismáticos. Só. Nós estamos aqui para pensar qual é o meu lugar no reino de Deus. O que é que Deus quer para mim? Eu, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no reino de Deus, na igreja, no corpo de Cristo. Mas tudo isso, quando a gente recebe o Evangelho também nos dá, eu quero resumir toda essa tese em uma palavra, uma identidade funcional. E essa identidade funcional, meus irmãos, faz parte de você, faz parte de mim. Pode ser que você diga assim, eu não quero, olha, eu já rodei tanta quilometragem que eu não quero mais saber o que eu vou fazer no reino de Deus, aqui, lá ou acolá. Sinto muito, você está se violentando. Porque quando a gente crê em Cristo Jesus, a gente também recebe dele uma identidade para o serviço. Isso também faz parte da nossa vida, a gente não serve para ser alguma coisa, mas porque somos cristãos, porque a gente é crente em Cristo Jesus, a gente gosta de servir. E não servir por razões mil é uma violência contra a gente mesmo. O Evangelho te ligou ao corpo, o corpo de Cristo. E é por isso que a gente tem que colocar essas bases para dizer, bom, eu tenho um lugar no corpo, quer eu saiba ou não, Cristo me deu.
A graça de Deus foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Essa graça, que é o dom de Cristo Jesus, que quando a gente crê em Jesus e se une a Ele, Ele nos coloca no seu corpo, foi dada a você. Se você não sabe disso, a primeira coisa nesta manhã e nestes dias é dizer: Deus, em que lugar o Senhor me colocou no corpo? Eu quero estar lá consciente disso. Saber é fundamental para que a gente possa viver. Mas nesta manhã eu não vou ir por esse caminho, eu só queria colocar essas bases para a gente voltar para o texto de Timóteo e fazer algumas considerações sobre esse desafio da gente reavivar o dom de Deus, a graça de Deus que foi dada a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, no dia que a gente creu em Cristo Jesus. Irmãos, há um lugar no corpo de Cristo para você. Cristo Jesus te comprou para isso. E não viver isso, meus irmãos, é uma violência com a gente mesmo. É a negligência com o Evangelho e violência com a gente mesmo. Mas, em primeiro lugar, eu queria deixar 4 lições desse texto para nós. E a primeira delas é a gente pensar como não é pragmático, não são 7 passos para ser feliz, mas como descobrir o dom. Como é que eu vou reavivar uma coisa que eu não sei o que é? Como é que eu vou reavivar uma coisa que eu não sei onde está? E aí, então, eu queria deixar 3 lições para a gente descobrir. Eu detesto como fazer alguma coisa, mas não tenho como fugir disso. Como descobrir, à luz da Bíblia, a graça de Deus que foi dada a cada um, e eu faço parte do cada um. Como é que essa graça me alcançou, e a graça de Deus que me alcançou, me colocou no corpo de Cristo, neste lugar, e eu sei que Cristo me quer assim, fazendo isso. A primeira coisa, meus irmãos, eu vou falar de coisas que a gente já sabe, tudo macaco velho de igreja. A primeira coisa, a gente precisa ler a Bíblia. Para saber teu lugar, a graça de Deus que foi dada a cada um, descobrir o dom, o teu lugar no reino de Deus, precisamos ler a Bíblia. Pastor, eu não nasci para ser pregador, mestre da palavra, amém, mas você precisa conhecer a palavra. É conhecer a palavra porque Deus se revela para nós na palavra. É conhecer a palavra para saber quem é Deus. Quando a gente conhece a palavra, a leitura bíblica, a gente vai saber o que é um dom. A gente confunde dom com talento. Aquele cara tem uma habilidade para falar. Legal a habilidade, mas ele tem uma habilidade para música, ótimo, legal. Mas nós estamos falando de conhecer os dons na perspectiva bíblica. Dom é algo que quem tem é Cristo Jesus. Todos os dons, o teu lugar no corpo de Cristo, ele é pleno, sabe em quem? Não é no teu melhor amigo, no pastor, no mestre, naquele que pregou o evangelho para você. Isso daí, o teu lugar no corpo é pleno, sabe em quem? No nosso Salvador Jesus. É você dizer assim, puxa, se você... Deus, eu sei que o Senhor me chamou para pregar a palavra. Quem é o melhor pregador? Jesus, o Senhor é o meu modelo. Senhor, eu gosto de ser amigo das pessoas. Eu gosto de ser amigo até de quem não é amigo, de quem não é amigável. Quem é o amigo por excelência? Cristo Jesus. Então, todas as coisas que a gente tem como referência de dom, elas vão apontar para quem? Para o nosso Salvador. E onde é que Cristo está, se não aqui? Então, irmãos, é quando a gente lê a palavra que o coração ferve. É quando a gente lê a palavra e olha a vida de Jesus, as palavras de Jesus, a atitude de Jesus, o comportamento de Jesus, quem é Jesus, você fala, eu quero ser como Ele. Eu quero seguir os passos dele, Ele é meu Senhor, meu Salvador, e eu gostaria de fazer isso. Não adianta a gente querer, Senhor, qual é o meu lugar no teu corpo, qual é o meu lugar no reino, e eu não conheço Jesus. A gente sabe que Ele salvou a gente, morreu por nós lá na cruz. Mas há muito mais do nosso mestre, e Ele mesmo disse, gente, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A gente precisa aprender do nosso mestre e não tem outro caminho, a não ser ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus com esse objetivo. Ler a palavra de Deus para achar Jesus na Bíblia. Lembre-se de uma palavra que eu li, uma referência de um texto que eu li para vocês em João, há um tempo atrás, em que Jesus Cristo olhou para os mestres da lei e disse, vocês leem as Escrituras, mas vocês leem mal. E aí eles ficam, mas por que a gente lê? Porque vocês não me enxergam nas Escrituras.
Vocês não me enxergam nas Escrituras. Irmãos, é esse o ponto que a gente tem que ler, mas não ler de qualquer jeito. É ler para achar o nosso Salvador e dizer, eu quero ser como o Senhor. É ler para dizer, eu quero te encontrar na Bíblia. Eu quero olhar a tua vida, eu quero olhar teu coração, eu quero olhar tuas palavras, eu quero olhar tuas atitudes, eu quero te ver para viver. E é essa leitura que aquece o nosso coração e faz com que a gente seja atraído por Deus em algum ponto da vida de Jesus, no seu aspecto de serviço, que a gente vai dizer, Senhor, por favor, isso que o Senhor é, seja um pouquinho aqui em mim. Eu quero dedicar minha vida para isso. Então não é uma coisa, meus irmãos, que a gente sente só, em primeiro lugar, mas é uma coisa que a gente sabe. Entende isso? Dom, a gente precisa conhecer Jesus da Bíblia. Ler a Bíblia para encontrar Jesus, dizer, eu quero te conhecer, aquele que morreu por mim. E eu quero conhecer essa vida, e eu quero desejar mais essa vida. E na medida em que você vai se identificando com Jesus, o dom, aquilo você vai dizendo, Deus vai tocando o teu coração. Aí a gente pode jogar no lado do místico. E Deus vai tocando o teu coração, e você vai se sentindo atraído por aquilo, mas isso tudo com referência ao conhecimento de Deus. É ler as Escrituras para saber o que é um dom, olhando para Jesus, quais são os dons e como usar um dom. Mas tudo isso olhando não para Paulo, não para Pedro, nem para nenhuma outra pessoa só, mas olhando para Jesus, aquele que tem todos os dons e que disponibilizou isso como um presente para nós. Irmãos, isso é muito sério. A gente quer a salvação, mas às vezes a gente se esquece de que se unir a Cristo é pensar o nosso dom. O dom dele na nossa vida. Não é praga de pastor, mas se vira. A partir de agora, é seu. Você tem um lugar no corpo, vai atrás, se vira, vai ler a Bíblia e vai procurar. Agora, saindo do oficial e falando pessoalmente, gente, a gente tem que acordar para a vida. Mas não basta ler a Bíblia. Tem que orar. O Luca confirma. Orar para quê? Então eu vou lá no monte, eu vou aqui no acampamento, no culto da fogueira hoje, e vou lá orar, me descabelar para sentir alguma coisa, para ver onde que o vento sopra, para saber qual é o meu dom. Não. A gente vai orar conforme a leitura da palavra de Deus para buscar a direção de Deus. Irmãos, isso é coisa de... Lembra de quando você aceitou Jesus Cristo, você falou, vai buscar a direção de Deus, vai orar para agir. E a gente tinha aquele certo temor no coração de dizer, levar uma vida de oração para saber antes de fazer, orar e ouvir Deus. Pois é isso. Senhor, eu não quero me precipitar, eu não quero me comprometer, não porque eu estou assim, um dia que eu estiver disponível eu vou servir a Deus. Não. Mas, Senhor, eu quero que isso que eu estou tendo, essa atração no meu coração, quando eu olho para Jesus na palavra, eu quero colocar isso diante do Senhor em oração e pedir tua direção. É isso mesmo? É isso, Deus. Eu e o Senhor, eu vou assistir isso que está queimando no meu coração em oração. E essa oração é para pedir direção para Deus e para obedecer ao Espírito Santo. E dizer, Deus, eu quero. A gente não chega no trabalho e diz assim, olha, eu sei que eu sou um bivocacionado. Eu quero ir lá para um país de cultura islâmica e eu quero ser um jogador de futebol e eu quero, só com um crente jogador de futebol, e eu quero entrar lá como um missionário jogando bola. E aí a gente não vai fazer, isso é um exemplo. A gente pode servir a Deus assim, mas esse não é um exemplo. Esse contrato, essa entrega não acontece primeiro quando a gente vai lá e se inscreve no clube de futebol, contrato empresário, nem sei como é que faz o negócio. Mas a coisa acontece em oração, dizendo, Deus, eu decidi te obedecer, eu quero. Eu vou estudar, eu vou ser um bom profissional, eu vou ser um bom jogador, eu vou ser um bom profissional, eu vou estudar, vou fazer faculdade, vou fazer aquilo, vou ser um empresário, vou ser, sei lá, vou ser pastor, vou me preparar, eu decidi, porque eu conheço isso biblicamente falando, meu coração, eu peço a direção de Deus em oração, e em oração eu decido obedecer. Aí a gente vai lá e se compromete. E em terceiro lugar, para saber o dom, a gente precisa
confirmar o dom. Como? No uso. E aqui eu quero chamar muito a sua atenção, e a minha também. Tem um autor que diz uma coisa maravilhosa, ele diz assim: os dons só vão aparecer, sabe aonde? No corpo de Cristo. Então esse negócio de que, eu tenho um dom, mas eu odeio a igreja, eu não quero mais saber de crente, eu não quero mais saber de... Não vai aparecer dom nenhum. Jesus deu o dom para edificar o corpo. Se você quer Jesus, mas não quer o corpo dele, teu dom está inerte. Você pode não gostar da denominação, você pode detestar a fonte. Mas uma coisa é certa, a fonte é uma formalização do corpo de Cristo. No corpo de Cristo é lá que o dom aparece, e é nele que ele tem que ser exercido. É para crente, em outras palavras. É com Jesus, com o povo de Deus que você tem que ficar. Ah, mas eu odeio o povo de Deus. Pois se você ama Jesus, você vai conseguir amar o povo dele. Irmãos, o uso do dom é no corpo, e é no corpo que aparece que a gente está apto. Não é aquela coisa que a gente diz assim, mas eu desejo, é um desejo do meu coração, você não tem aptidão nenhuma para aquilo, e aí você vai dizer, não, mas eu quero, todo mundo olha e diz, mas ele está no lugar errado, Deus não chamou ele para isso. Não é isso. O uso do dom, essa confirmação pelo uso no corpo de Cristo, é a última coisa que a gente vai fazer. E quando a gente exerce isso, automaticamente, a gente percebe, as pessoas, o povo de Deus percebe, esse aí está apto. Esse está apto para desempenhar. Deus chamou ele para isso. Esse é o lugar dele no corpo. Portanto, dá para ir embora. Descobrir o dom, reavivar o dom, é para usar o dom. No tempo certo, com as prerrogativas necessárias, mas é para ser usado. Agora, esse uso, irmãos, ele tem algumas coisas internas que fazem acompanhar. A primeira delas é a alegria. É a alegria de dizer, Deus, quando eu faço isso, eu vejo que o dom, eu fui buscar a técnica para aperfeiçoar o dom, mas eu tenho alegria de fazer. Segunda coisa é que quando você vai fazer, você percebe que você tem poder de Deus para fazer. Deus, eu tenho técnica, eu me aperfeiçoei, tenho recurso, com recurso, sem recurso, não sou negligente no dom, mas a graça de Deus está sobre mim. E fazer na graça de Deus é uma coisa maravilhosa. E terceira coisa ainda, a gente vê que aquilo que a gente está fazendo no reino de Deus é mais do que natural. É algo que a graça de Deus tocou e você diz, Deus, eu por mim mesmo não faria. Mas pela tua graça eu estou conseguindo fazer. Eu não posso me engrandecer, eu tenho que te glorificar. Irmãos, para tudo. Para ser mãe, para ser pai, para ser marido, para ser mulher, para ser filho, para ser patrão, para ser empregado, a gente precisa fazer isso na perspectiva do dom. Ler a Bíblia para achar Jesus e olhar nele, o modelo. Orar para pedir direção e obedecer em oração. Em terceiro lugar, dizer eu quero fazer, porque eu estou apto. Mas essa aptidão é com o poder de Deus, é alegria aqui dentro. E aí, o desdobramento disso é que o dom, irmãos, é uma bênção maior não para você, mas para alguém que está do teu lado. A maior bênção de um dom não é para você. A maior bênção de um dom é para alguém do corpo. É para lá, para a tua empresa, é lá para o teu funcionário, é lá para o teu amigo, é para o teu chefe, é para a tua esposa, é para o teu marido, para o teu filho. E como fechamento disso, para a gente pensar no texto de Timóteo, de Paulo para Timóteo, é que aí a gente paga o preço pelo dom. A gente paga o preço. Fica claro assim o que é esse dom? É Cristo Jesus. E eu preciso conhecer a palavra. Irmãos, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia para achar Jesus. Vamos orar. Orar para pedir direção de Deus. E vamos orar para obedecer. E vamos olhar para a igreja, para onde Deus nos colocou e fazer. Com alegria, pagando o preço para o benefício do outro. Mas não basta saber o que é e qual é o nosso lugar, ou como saber o dom.
o texto diz também que a gente pode se esquecer dele. E esse é um perigo que eu corro, que você corre, que todos nós corremos. E eu tenho certeza que em algum momento da vida cristã, a gente se esqueceu do dom. Ou a gente deixou ele de lado. E quando é que isso acontece e por que isso acontece? A palavra que Paulo usa aqui é medo, covardia. Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, não tenha medo, Deus não te deu covardia, Deus não te deu temor. Timóteo era um jovem pastor. Timóteo, ele tinha duas coisas no fato dele ser um jovem pastor. Duas coisas que poderiam causar nele o medo e fazer com que ele se esquecesse do dom. Mesmo sabendo, esse é um ponto. Mesmo sabendo, e isso eu tenho que me incluir, a gente tem que ser crente, irmãos, nessa manhã, para admitir isso com o coração. Mesmo sabendo disso, às vezes a gente diz: Deus, alguma coisa me faz deixar isso aqui de lado. Timóteo tinha duas coisas que fazia com que ele pudesse deixar isso de lado. A primeira coisa que fez com que Timóteo deixasse de lado, esse medo se traduzia, o que na experiência dele, na vida de Timóteo, sedimentava esse medo. A primeira coisa, a falta de experiência. Ele era um jovem pastor. Ele não tinha experiência para o pastorado. Segundo ponto, é que Timóteo, ele tinha possivelmente uma timidez natural. Inexperiência e timidez natural. São duas coisas que talvez ele desejasse ter, são duas coisas que talvez ele precisasse ter, mas ele não tinha. E naturalmente, o que é que ele sentiu? Medo. Sentiu covardia. Esse medo que faz com que a gente abandone o dom, irmãos, faz a gente hesitar. Faz a gente dizer: eu estou vendo o perigo e estou vendo as responsabilidades da tarefa e eu não sei se eu quero. Não sei se eu estou disposto. Eu quero esquecer o dom. Eu quero deixá-lo de lado. E quem, no caso de Timóteo, sendo inexperiente e tendo uma timidez natural, era consequência disso é o quê? Natural que ele se envergonhasse de Paulo, preso e do ministério. Por isso Paulo vai dizer: não se envergonhe. Irmãos, agora para nós pensarmos aqui nesta manhã, a gente precisa refletir o que, não pensar em termos só de sentimento, mas como essa covardia se traduz na minha experiência. O que me faz hesitar para abandonar aquilo que eu sei que Deus me colocou, o lugar em que Deus me colocou no seu corpo. Timóteo era inexperiência e uma timidez natural. E eu e você? Reavivar um dom começa com o diagnóstico do problema. Por que eu abandonei? Mesmo sabendo. E às vezes a gente diz assim: era muito mais claro para mim naquela fase da vida cristã. Naquela fase da minha conversão, da chamada ministerial, que são coisas que a gente usa para falar aí. Quando Deus me chamou, quando eu estava naquele culto, naquela fase, naquele período, mas depois que eu passei por isso, por aquilo, eu sepultei a coisa. Eu não sei como reavivar mais. A primeira coisa que a gente precisa fazer para reavivar é pensar: Deus, que covardia, o que me fez hesitar de dizer: não quero mais fazer isso. Essa hesitação que Timóteo teve, que eu tenho, que você tem, precisa ser nomeada, precisa ser chamada, precisa ser definida. A gente precisa olhar para o passado, olhar as marcas e dizer: onde é que eu caí? Onde que eu abandonei? Onde que eu caí, como a igreja de Éfeso, caiu das mãos do Senhor? Onde foi? Irmãos, é horrível isso, porque a gente não é fácil fazer isso. Isso humilha, isso traz quebrantamento, isso traz uma libertação dentro do nosso coração, dos sentimentos que a gente já cristalizou, posturas que a gente já assumiu na frente dos outros. E rever tudo isso significa quebrar. Significa dizer: olha, meu Deus, aí vai mexer, aí eu vou chorar, aí eu vou falar com a minha mulher, eu vou falar com o meu marido, e vou querer reconciliar, eu vou querer não sei o quê. Pois é isso mesmo. É isso mesmo. Porque se a gente não fizer isso, pessoal, a gente vai viver com a vida sepultada. É horrível. Você está vivo na sepultura.
meu Deus, meu coração está batendo, eu estou consciente do que eu já fui, eu sei o que eu já fiz, mas agora não consigo fazer nada, mas estou vivo. Bom seria morrer de vez, mas não vai acontecer isso. Então, nomear, por que a gente se esqueceu? Porque onde foi o ponto, ou quais foram as marcas na caminhada que fez com que a gente dissesse assim, eu deixei isso para lá. Irmãos, preste bastante atenção que quando Paulo usou o termo covardia, e que pode ser traduzida por medo, ela tem um efeito horrível dentro de nós. Sabe o que é? A covardia e o medo faz a gente perder o estímulo. É horrível isso. Quem vai reavivar o dom sabe que perdeu o estímulo. Eu não sei se você está assim hoje, já passou por isso. E eu quero me colocar nisso, porque eu sempre já passei por isso e às vezes passo. Saber o dom, mas não ter estímulo nenhum para fazer. Aqui dentro, não sinto nada, eu não tenho estímulo nenhum. Só saber é uma coisa que eu guardo no coração, está ali, e um sonho sepultado, ou uma coisa que eu vivo bem e vivo sem. Eu sei e não tenho estímulo. É assim, é um estado de apatia. É um estado de indiferença. É um estado que você sabe, é uma vida sepultada. A melhor metáfora é essa. Eu estou na sepultura, mas estou vivo. Estou vendo tudo, estou sabendo de tudo, sei e lembro. Mas não consigo viver nada. Perdi o estímulo total. Irmãos, isso é horrível. Isso é triste, isso é lamentável. É aquela coisa que você diz, Deus, por que que eu vivi? É nessa hora que a gente diz, por que que eu provei tudo que eu provei? Bom seria se eu vou... Aí a gente fala isso. Se eu voltasse no tempo, eu não teria me comprometido como eu me comprometi. Eu não teria me entregado como eu me entreguei. Eu não teria feito tudo que eu fiz. Porque agora está aqui, ó. Não consigo mais fazer. Sei que fiz, gostei, mas agora não consigo atualizar aquela consciência para o tempo de hoje. E aí a gente perde todo o estímulo. Perde todo o estímulo para fazer aquilo que a gente viu um dia em Jesus, olhou, os nossos olhos brilharam, porque a gente viu isso na Bíblia, na vida de Jesus, a gente viu que é isso que Deus quer para a gente, fazendo aquilo, não foi porque o pastor mandou, porque alguém pôs a mão na cabeça, porque alguém chegou no seu ouvido e falou alguma coisa, mas porque você sabe que Deus quer isso de você, e hoje a gente diz, Deus, bombou isso dentro do meu coração, mas hoje eu não sinto estímulo nenhum para uma coisa dessa. É triste demais, irmãos. É esse o estado de quem precisa de um reavivamento do dom. Alguém que sabe, mas não tem estímulo. Alguém que sabe, mas não faz nada. Pense bem, pensemos bem nós, se a gente quer pedir reavivamento. Significa dizer isso para ele, Deus, eu não tenho estímulo. Quem clama por um reavivamento é aquele que chega para Deus e diz, eu sei, mas eu não tenho estímulo. Se você não sabe, melhor, dá para começar do zero. Vamos lá, orar, ler a Bíblia e fazer. Mas se você sabe, biblicamente falando, se você ora e obedeceu um dia, e sabe que está apto para fazer, pela graça de Deus, mas hoje não tem estímulo nenhum, Deus quer dizer para mim e para você, pela palavra, que a gente precisa de um reavivamento. Reavivar o dom de Deus que há em nós. É esse o estado de alguém que precisa reavivar o dom. Alguém que sabe da aptidão, o olho brilha em Jesus, mas não tem mais estímulo nenhum. Irmãos, o estímulo para fazer não é o serviço. Não é olhar alguma coisa lá no trabalho e dizer, mas ninguém toma a iniciativa de fazer aquilo naquele setor. Talvez uma coisa que só você percebeu. Mas nessa empresa ninguém se toca, olha lá, o negócio está para fazer, ninguém faz. Ninguém faz, não vou fazer. Não é a necessidade que vai te estimular. Enquanto Deus não levantar ninguém aqui no trabalho, eu vou fazer. Ô chefe, fica tranquilo que eu vou ficar mais uma horinha todo dia, eu vou colocar aquela coisa que está pendente, porque você sabe que você gosta, tem aptidão, não é a necessidade que vai te estimular. Também não é olhar alguma coisa na igreja e dizer, mas ninguém vai fazer, não, eu vou fazer, já que a necessidade está... Não é isso o estímulo. O estímulo vai vir quando a gente olhar para Jesus e dizer, olha, com necessidade, tendo campo ou não tendo campo, quando eu olho para Jesus, meu coração arde em desejo de fazer.
O nosso olhar não tem que estar na necessidade, na empresa, na igreja, lá na sua família. Pô, mas o meu sobrinho, minha sobrinha, aquele cunhado que ninguém gosta, que não sei o que é isso, que é aquilo. Pô, eu podia chegar perto dele, eu sinto o desejo de ser para ele o que ele nunca teve. Não, mas não é a necessidade em primeiro lugar. O estímulo vem, meus irmãos, quando a gente olha para Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, falando com a palavra de Deus, porque a palavra é Jesus, para dizer, vamos olhar para Jesus. Esquece as necessidades, esquece os pedidos que fizeram para você lá na tua empresa, esquece a chamadinha que fizeram na tua família, esquece a necessidade da igreja, de qualquer outra coisa, fica tranquilo. Esquece o precisa-se de. Olhe para Jesus. E vamos olhar para Jesus e deixar o nosso coração arder em chamas para Ele, para dizer, eu preciso voltar. Porque eu quero olhar para Ele e ter o meu coração em chamas para poder reavivar o dom. Tem que ser por amor a Jesus, encontrando vida e sentido em Jesus. Se não for assim, irmãos, a gente vai fazer pela necessidade. E a Bíblia diz que a gente não tem que fazer alguma coisa pela necessidade. A gente faz por amor a Jesus. E é nessas horas que você vai dizer assim, mas só eu quero fazer, só eu me dispus. Não tem problema, quando você faz olhando para Jesus, você esquece o outro, você não fica igual Marta. A gente estava brincando ontem que alguém vai vir disfarçado de Marta na coisa da fantasia, vai pegar um espanador, porque gosta de limpar a casa, é aquela pessoa agitada que quer fazer. E aí, ela ainda fica indignada com a Maria que não faz nada, porque fica lá no pé de Jesus orando, ouvindo o que ele tem a dizer. Isso jamais vai acontecer em alguém que está reavivado, alguém que está ali feliz com o dom. Essa síndrome de Marta, como costuma se dizer nas igrejas, não existe. Porque quando a gente tem estímulo em Jesus, a gente diz, Deus, eu estou olhando para o Senhor, eu quero fazer para o Senhor, e o resultado é para o Senhor, é Daniel na Babilônia. Filhão, quem revelar os sonhos do Nabucodonosor vai ter o terceiro lugar. Olha, os teus presentes ficam para você, filhão. Eu não quero. Há um Deus nos céus que revela mistério. E pronto, acabou. Eu estou fazendo para Ele, é Ele que faz, eu só tenho um dom aqui. Eu vou exercer o que Ele mandou, mas os teus presentes fiquem para você. É esse o estímulo, é dizer, olhar para Jesus e dizer, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, foi Ele que morreu por mim. E eu olho para Jesus e vejo nele um motivo para ser, um motivo para fazer, um motivo ainda que ninguém faça, ainda que ninguém queira, ainda que eu seja um missionário num país que não tenha um cristão, eu morro lá, sem referência nenhuma, mas olhando para Jesus, porque Ele é a razão. Isso é reavivar o dom, irmãos. É esse o verdadeiro estímulo. Quando Cristo é o motivo. Tem um louvor antigo que diz 2. Um deles diz, Jesus Cristo é o motivo da minha canção, outra razão eu não tenho por que cantar. E é isso. Não só da canção, mas de tudo. Jesus Cristo é o único motivo do meu serviço. O dom é dele, não é teu. O dom é de Jesus. E é por isso que a gente tem a obrigação de, em cooperação com ele, reavivar. E aí a gente vai para a terceira lição, vou acabar já, viu gente? A terceira lição desse texto para nós. A gente precisa saber e saber por que ele se apagou. Mas em terceiro lugar, a gente precisa reanimar, reacender. A palavra da NVI que a gente leu está certa. Na atualizada você tem lá, reavive o dom, que é o que a gente colocou no nosso tema. Na NVI a gente viu lá, faça acender. Paulo não está falando que Timóteo se esqueceu da fé. Timóteo não estava aqui, não. Paulo está olhando, mesmo porque nos versículos anteriores, até o versículo 5, ele fala, olha, eu louvo a Deus pela fé que eu sei que você tem, como a gente leu na abertura do culto hoje. Você tem uma fé maravilhosa. Você aprende, essa fé veio da tua avó, da tua mãe, da Lloyd, e passou para você, e você está confirmado nessa fé. Ela não está em baixa. Mas você tem alguns perigos aí à tua volta. A tua timidez e a falta de experiência. Que você acha que pode te desestimular para fazer. Fica tranquilo. Você recebeu um dom. O dom, meus irmãos, é uma
eu vou dar uma definição teológica. É uma dotação especial do Espírito Santo que capacita alguém a realizar alguma função no corpo de Cristo. Não é bonito isso? O dom é uma dotação especial, portanto não é seu, nem meu. É de Jesus. Quem é que tira de Jesus e dá para você? O Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em você. Então fica tranquilo que você já tem o dom. Não sabe, mas tem. E se sabe, ai, 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 mas tinha que saber. É uma dotação especial que é plena em Jesus, por isso que a gente tem que conhecer Jesus. Ser regado em oração, porque ela é doada, tirada, é dom, é dádiva, é presente. É essa a ideia. Ela é um presente, ele é um presente que o Espírito Santo tira de Jesus e dá para você usar isso na graça e no poder dele para abençoar outra pessoa que faz parte da mesma comunidade de você, que é a comunidade dos crentes em Cristo Jesus. Por isso que Paulo chega para Timóteo, ele está dizendo, olha, reaviva o dom de Deus que há em você, e a ideia de um fogo pegando, e ele tem que fazer alguma coisa para a chama aumentar. Ele tem que fazer alguma coisa em cooperação com Deus para que isso se acenda, para que isso se perpetue. Em outras palavras, irmãos, eu vou falar isso aqui na fonte com muito temor e sem piadinha, mas a gente precisa de fato fazer o fogo aumentar. A gente brinca muito com metáfora do fogo, né? No meio pentecostal, no meio nas igrejas. Mas seriamente falando, com temor no coração, a gente precisa levar Deus a sério e dizer, Deus, eu quero fazer essa chama aumentar. Eu quero fazer essa chama aumentar. Eu sei que o Senhor é soberano, mas o Senhor, de alguma forma, me torna cooperador dessa soberania. E isso significa reavivar o dom. É você se dispor a cooperar com a soberania de Deus. Ele vai fazer o que cabe a ele fazer. Ele vai dar poder, graça, provisão, que é o que a gente vai falar já já. Mas um servo de Deus, um crente que está em Cristo Jesus, que tem Jesus como seu Salvador, não gosta só do Salvador. Gosta também do seu corpo e do seu lugar no corpo. Irmãos, eu sei que pensar a nossa vida de serviço não é pensar a nossa vida de serviço na igreja. A gente serve a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Lá no trabalho você está servindo a Deus e os dons estão lá também. E a gente já tem falado isso aqui é um discurso nosso aqui na fonte. Mas eu quero dizer do fundo do meu coração para você que Deus, quando a gente se dispõe, Deus, eu quero cooperar. Eu não quero mais resistir. Eu estou desestimulado, mas eu quero decidir encontrar estímulo em Jesus. Esse talvez tenha sido o nosso erro ao longo da vida cristã. A gente pode encontrar estímulo nas pessoas, encontrar estímulo no fazer, o outro que vai bater a mão nas costas vai dizer, nossa, Deus te usou para falar comigo, ou em alguma coisa, no reconhecimento dos homens, e depois que a gente toma na cara, a gente diz, agora eu não quero mais nada. Mas o bonito hoje é a gente dizer, Deus, eu vou voltar. Mas tendo estímulo em Jesus. Eu vou cooperar, tendo estímulo em Jesus. Irmãos, Deus vai garantir que o fogo pega. Deus garante que esse fogo pega. Eu estou usando fogo no sentido mais puro, porque o texto fala disso. A gente precisa cooperar com Deus e dizer, eu quero, Senhor, reavivar, porque eu sei que o Senhor vai garantir que essas chamas vão aumentar. Por quê, meus irmãos? E eu já vou caminhar para o fim. Porque o dom, ele vem equipado pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Quando Deus escolheu você, escolheu a minha vida para nos colocar num lugar no corpo, ele equipou, todo o dom vem equipado, não com medo e covardia e desestímulo, mas com poder, amor e moderação. Paulo diz que o dom, é certo que você pode, nós podemos hoje dizer, Deus, eu quero reavivar, eu quero cooperar com a tua soberania. Como é que eu sei que isso vai dar certo? Qual a garantia que eu tenho que isso vai dar certo? Porque o dom vem com poder. Poder, meus irmãos, a palavra aqui é a ideia de uma capacidade que vem para qualquer situação que você tenha que enfrentar no lugar que te cabe no reino de Deus. Não é demais isso?
Talvez você diga, Deus, humanamente, eu não vou passar por isso. Eu não vou aceitar, meu Deus, como que eu vou aguentar suportar uma obra dessa? Irmãos, talvez você diga assim, se você pegar testemunho de missionário que foi para o campo, seja que campo for do reino do mundo, você vai dizer, Deus, um homem não aguentaria isso. Mas pela graça de Deus ele aguenta. A gente não tem dó e pena de quem está servindo. Talvez você diga, Deus, mas eu vou me comprometer lá no meu trabalho com aquela pessoa. Meu, o cara é ateu, o cara é assim, não sei o quê, eu não vou aguentar. Eu me conheço e conheço ele, eu sei os meus limites. Mas pela graça de Deus, o poder de Deus te capacita para passar por toda e qualquer situação que o dom pedir. É por isso que o dom não é um talento. O dom não é teu talento. Teu talento bate no teto. Eu vou até aqui, na segunda milha, até a página 2. Na 3 eu não vou mais com você, não. O dom você vai até o fim. A gente precisa de poder, e a gente precisa de poder para aguentar todas as situações do dom. Não basta saber e fazer, tem que depender do poder. O dom vem equipado com o poder e a graça de Deus. Mas não basta ter poder, precisa ter amor. Jesus sempre serviu no poder de Deus. Gente, ele conseguiu ter poder de Deus para morrer na cruz pelos pecadores. Pense em Jesus, que redentor poderoso é esse. Que não foi lá morrer pelos seus pecados, mas foi morrer pelos pecados de muitos. Ele tinha que ter poder de Deus para aguentar. Eu não aguentaria morrer por mim. Você aguentaria? Não aguentaria. Sejamos humildes e admitamos isso. Nós não aguentaríamos nada, mas Jesus aguentou pelo poder de Deus. E é olhando para Jesus dizendo, Deus, eu não vou suportar, mas pelo teu poder eu vou, eu dependo do Senhor. Mas não basta ter poder, precisa ter amor. Poder e amor não se separam. Não é a necessidade que vai mover. Jesus Cristo não morreu na cruz, tá bom, feito, beleza, tranquilo. Não, Deus, eu amo, eu encontro razão naquilo que na tua vontade, a vontade do Pai. É um desejo afetuoso, tem afeto. Nenhuma pessoa que recebe o fruto do teu dom, recebe com peso. Toma aí. Toma, pega. Não, vai, se vira, vai, tá bom, próximo. Não é aquilo que a gente falou nas últimas pregações de lavar pé, dizer assim, fiz a minha obrigação do dia. Não. Tem afeto no que eu te dei. Tem amor no que eu te dei. Tem afeto e Deus derrama. Meus irmãos, isso não é uma coisa que eu tenho que buscar. Deus quando dá com amor. Deus quando deu para você, deu com poder. A gente vai ter prazer porque ama. Você diz, Deus, esse meu filho, ele me consome, mas eu amo. Eu não vou me colocar como peso, ele como um peso na minha vida. Se isso acontecer, meus irmãos, é porque a gente tirou o foco do estímulo de Jesus e olhou só o trabalho. Foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Esqueceu do amor. E por último, o Espírito de Deus, quando dá o dom para mim e para você, ele dá temperança, que é a moderação. Ele dá domínio próprio, porque você vai dizer assim, Deus, eu não me domino. Eu sei das minhas fraquezas, eu tenho medo de assumir alguma coisa, porque eu sei que o meu temperamento não aguenta muito. Mas com o domínio próprio que vem junto, o Espírito de Deus, ele é mais poderoso do que o poder que a gente tem para pecar. E a gente pode ser transformado. Por isso, pense aí nas suas manias, pense na sua chatice, que todo mundo tem. Pense aí nas coisas que você fala, Deus, se eu não me aguento, coitado de quem tem que conviver comigo. Pois é difícil de dominar, né? Mas quando Deus te deu um lugar no corpo, ele te deu poder para você vencer você mesmo. Por isso, irmãos, quem reaviva o dom, coopera. E cooperar com Deus é sofrer, é passar. Mas sofrer na graça de Deus, na força dele. E não se envergonhar, não se aquietar e não se acovardar. Eu oro para que Deus continue nas 2 próximas pregações, batendo na gente, com amor, naquilo que a gente precisa ouvir dele. Mas hoje eu queria que a gente orasse agora por um ponto. Onde foi que eu perdi?
Eu tenho certeza que pela nossa caminhada de vida cristã, a gente já sabe qual é o nosso lugar no corpo. É lógico que a gente pode ir até Jesus voltar, se descobrir mais ainda. Mas minimamente a gente sabe onde Deus nos quer. Mas Satanás é sujo em nos fazer perder o foco. E a gente saber e ficar com a vida sepultada. Irmãos, eu não sei... A minha expectativa não é que Deus faça manifestações, e Ele pode fazer na sua vida e na minha vida. Porque nós estamos aqui submissos ao Espírito de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, a maior manifestação do Espírito de Deus é a gente quebrar a nossa dura serviço à luz da palavra dEle. E dizer, Deus, eu admito e eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui fazendo tudo o que o Senhor me mandou fazer. Mas com o estímulo certo. Irmãos, fazer sem amor, fazer sem poder, fazer sem temperança é pecado. Se a gente vai voltar para o trabalho na terça, é um dom que Deus nos deu, mas se a gente não tem a graça de Deus para fazer, isso é pecado. Deus está longe. E quando o calo aperta, a gente diz, Deus, eu estou me sentindo sozinho, parece que eu estou abandonado, estou com medo. Mas quando a gente sabe que a gente está fazendo na graça de Deus, com a consciência do dom de Deus, eu sei que o Senhor está perto, o Senhor não vai me deixar aqui sozinho. Eu tenho que passar pelo Mar Vermelho, pois eu vou enfrentar. Eu tenho que caminhar no deserto, pois eu vou viver. Saber o dom é perceber Deus está perto. É perceber que a obra de Deus tem o sustento de Deus, tem a provisão de Deus. Deus escolheu você para isso, para ser um profissional em missões. Saiba que Deus tem provisão para isso. Eu não estou falando de provisão só financeira, estou falando de provisão da graça para você fazer o que você tem que fazer. Deus te deu a missão de ser mãe, pois Deus provê para você ser. Então, Deus nos quer, irmãos, fazendo com poder, porque a nossa habilidade não dá conta. Com amor, porque trabalho não é peso. E com moderação, porque a gente tem as nossas manias, mas há um Espírito de Deus maior do que a gente. É só pela graça de Deus. Talvez a gente não tenha o luxo de parar de fazer. Você não pode parar de ser mãe, de ser profissional. Eu não posso parar de ser pastor. Mas a gente corre o risco de fazer. Vamos lá. Sem estímulo nenhum. E a gente não coopera mais. Não abandona, mas também não coopera. A gente precisa reavivar. A gente precisa reavivar. Amém? Vamos fazer isso? Pedir a Deus? Deus, eu quero pedir o estímulo certo. Eu quero olhar para Jesus de novo. E meu olho brilhar por Ele. Não olhe para a necessidade. Esqueça o dom. Esqueça a necessidade do dom. Olhe para Jesus. Olhemos nós para Jesus. Vamos pedir isso para Deus. Deus, eu quero voltar a ter o meu coração em chamas para o Senhor. Eu quero olhar para Jesus, meu mestre, e ver na vida de Jesus a vida que eu quero viver. Eu quero procurar Jesus na Bíblia e dizer, eu quero ser como o Senhor. Eu quero olhar para o coração dele, quero esse coração no meu. O meu é tão feio, eu quero dele. Eu quero olhar as palavras deles e a minha só destrói. Eu magoo pessoas que eu amo, quando eu não sei usar a minha palavra. Mas eu quero a palavra dele, que tem a palavra certa. Eu quero o olhar certo. Eu quero a mão estendida na hora certa. Eu quero a palavra certa. Eu quero o silêncio na hora do silêncio. Eu quero saber me calar quando eu precisar me calar. Eu quero saber falar quando eu tiver que falar. Eu quero olhar para quem viveu assim. Mais do que quem pregou o evangelho para você. Mais do que quem discipulou. Mais do que qualquer homem. Ele só foi alguma coisa porque Jesus é. Irmãos, vamos olhar para Jesus hoje. Reavivar é encontrar estímulo em Jesus. Eu queria que a gente tivesse um tempo de autoexame. Queria que a gente tivesse um tempo de autorreflexão. E olhasse a nossa caminhada. E vir para o acampamento, irmãos, não é só curtir uma boa estrutura. Vir para o acampamento é separar um tempo para se consagrar. A gente acabou de cantar isso. Deus, eu quero me consagrar. Consagrar é isso. É voltar para São Paulo, para suas atividades, dizendo, Deus, não mudou nada. Está lá o problema, a crise, mas eu tô pronto. Eu estou avivado, eu estou cooperando com a soberania de Deus. Eu quero graça de Deus. Chega de andar com o tanque vazio ou querer fazer alguma coisa na minha habilidade. Eu preciso da graça de Deus. Isso é humilhação
Isso é humilhação. E humilhação não é uma coisa que a gente é muito treinado na nossa carne, não. Desde que Adão pecou, a gente foge da humilhação. Mas Jesus, o nosso mestre, é manso e humilde de coração. Humilhar, irmãos, é admitir. Humilhar não é vergonha. Humilhação é dizer, ai, saiu o fardo, chega. Humilhar é dizer para ele, eu não quero mais caminhar desse jeito. Irmãos, vamos fazer isso. Vamos pedir para Deus, Deus, eu não quero uma caminhada cansada mais. Eu não quero mais uma caminhada mais do mesmo, mais da mesma coisa. E a gente cansado da gente mesmo. Mas vamos pedir para Deus, por favor, fazer o nosso olho brilhar por Jesus de novo. Fazer o nosso olhar, a gente olhar para Jesus e dizer, eu posso ter tudo, mas eu não quero ficar sem o Senhor. É a gente olhar para Jesus e dizer, foi o Senhor que morreu por mim lá na cruz. Eu não quero só meu Salvador, mas eu quero esse Salvador. Eu quero ser como Ele é. A gente se cansa da gente, a gente se faz mal às vezes. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente diz, Deus, eu não caí em mim mesmo. Eu não estou entregue a mim, mas eu tô livre de mim mesmo, porque de fato, o Filho me liberta. Então vamos fazer isso nessa manhã e pedir isso para Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo privilégio de encontrar estímulo no Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio que a gente tem de olhar para alguém que é diferente de nós. Teu coração é lindo, tuas palavras são maravilhosas, teu comportamento é exato, adequado. O jeito que o Senhor serve é... Ninguém serve como o Senhor. Quando a gente olha um dom que a gente pode ter em nós, a gente vê isso plenamente no Senhor. E nós viemos aqui nesta manhã para te olhar na Bíblia, para te olhar na palavra e para dizer para o Senhor, Deus, por favor, atrai o nosso coração para ti, Jesus. Não deixa que nenhuma outra vida, nenhuma outra coisa ocupe o teu lugar. Jesus, a gente confessa para o Senhor que às vezes a gente está fazendo, mas sem o estímulo certo, por causa do medo. Isso é covardia. E aí a gente se esqueceu de cooperar. Dá-nos poder, Senhor. Dá-nos o teu poder, Deus. Dá-nos amor. Dá-nos afeto por aquilo que fazemos. Dá-nos o teu amor, Deus, para a gente fazer as coisas que o Senhor quer que a gente faça. Se não for com amor, Deus, é feio, é horrível, é pecado, é horroroso. Não traz alegria, traz peso, fardo. A gente fica crítico e chato. Mas quando é amor, fica leve, bom, prazeroso, é alegre, é uma alegria do Espírito. Deus, dá-nos a alegria da salvação de novo. Dá-nos a alegria da salvação novamente, Deus. Dá-nos a alegria de viver, de olhar para Jesus e dizer, eu quero ser como Ele. Senhor, usa a Tua palavra. Quebranta o nosso coração nesta manhã, Deus. Transforma a nossa vida, Deus. Estimula a gente do jeito certo. Por favor, Deus, a gente precisa do Senhor e a gente te ama. E a gente, ó Deus, veio aqui numa oração sincera e honesta diante do Senhor para te pedir, por favor, recomeça tudo de novo com a gente, Deus. É a nossa oração no Teu nome, amém. Para a Tua glória, Deus.